E aí pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre esse tema bem polêmico. Essa semana muita gente tem conversado comigo sobre isso, então eu resolvi gravar esse vídeo sobre algumas reflexões que eu fiz ontem à noite, essa semana, e com as conversas que eu tive aí, que é sobre o papel da mulher na igreja. A gente vê muito, de um lado, aquele movimento feminista, político, ideológico lá, brigando, as mulheres fazendo essas manifestações, buscando seu lugar na sociedade. Por outro, também dentro das religiões, a igreja trazendo uma ideia de mulher submissa. Na maioria das igrejas, maioria não, em algumas igrejas não é aceito mulher ser pastora, líder. Enfim, eu queria tratar um pouco disso, desse posicionamento da mulher em relação ao cristianismo, quanto a seguir Jesus mesmo, e o que é que fala, o que é que Jesus fala, o que é que Deus pensa, o que é que o apóstolo Paulo também fala. Aí vamos lá. O versículo polêmico, que é a base de todo esse estudo aqui, é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Só que a gente vai ler do 33 para a gente ter uma noção do que é que Paulo está falando. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí ele continua algumas coisinhas, né? Falando: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Enfim, aí ele já fala de outras coisas. Mas a parte principal é essa parte da mulher ficar calada. Algumas pessoas, quando vão falar desse texto, dizem assim: ah, mas tem que olhar o contexto. Paulo está falando só para a igreja de Corinto. Mas você olhando aqui, ele diz: ó, como em todas as igrejas dos santos. Então o texto é claro, falando que é para todas as igrejas. E ele diz que a mulher tem que ficar calada. E é um negócio bem complicado, porque ele está tratando o homem de um jeito, mulher de outro. A mulher tem que ficar calada, não pode nem falar na igreja. E ainda tem que perguntar ao marido quando chegar em casa. Então é um negócio um pouco complicado. E se você ainda acha que o contexto é só para a igreja de Coríntios, que Paulo não tinha esse pensamento machista, vamos ler outro texto. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Coloquei na sua Bíblia. Diz assim, ó: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, toda. E não me permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ou seja, ele diz, ó, e não permito que a mulher ensine, ele não permite, nem exerça autoridade de homem, porque a autoridade para ele é o quê? É de quem? De homem, e ele não permite. Esteja, porém, em silêncio. E aí ele continua, né? Mas no todo é isso. E aí ele fala também a Timóteo, falou lá dizendo que a todas as igrejas, e Paulo ele tem esse pensamento, que a mulher tem que ficar calada. E o pessoal ignora isso, você nunca vai ver. E numa igreja o pessoal vai ler esse texto aqui. E pouquíssimas pessoas sabem, embora tá lá na Bíblia, tem 2 livros, mas a maioria do pessoal nunca nem ouviu falar nisso. Por quê? Porque o pessoal não lê a Bíblia, não busca de verdade com todas as forças. E aí, quem tem aquela síndrome de apostila, que pensa, ah, a Bíblia é inequívoca, não tem contradição, e lê um texto desse aqui e vira ateu na hora, porque pensa, pô, Deus é machista, não sei o quê. Ou então faz que nem o pessoal da igreja aí que aceita tudo calado, né? Igual tá dizendo aqui que a mulher aceita, e só diz amém, né? Enfim, quem me conhece sabe que eu não considero Paulo como apóstolo, mas vamos considerar aqui as doutrinas. Paulo falou isso aqui, que eu discordo disso aqui, eu discordo. O que é que Deus falou sobre esse tipo de submissão? Vamos olhar outros textos, o que é que fala sobre a mulher. A gente sabe, é falado também nas igrejas aí, que tem vários exemplos. Quando eu falo igreja, são as denominações, tá bom? Porque igreja mesmo de verdade são chamados para fora, é um povo que Deus chamou. Mas nas denominações se fala muito de Débora, fala de vários exemplos aí de mulher que realmente exerceram uma liderança e marcaram história. Débora, por exemplo, era juíza, que era o cargo de maior valor na época para o povo de Deus. E então, Deus lá em Gênesis fala algo muito interessante que embasa, entre aspas,
todo o judaísmo, porque isso que Paulo falou é do judaísmo. O judaísmo tem uma cultura meio louca. Para eles, algumas pessoas do judaísmo já chegaram a ter, ou tinham antigamente, uma teoria de que mulher não tinha nem alma, que é como se fosse bicho, só servia para o homem. Eu discordo, obviamente, disso, mas é por isso que Paulo fala aquilo ali, porque ele está baseado no judaísmo. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, depois que teve a questão lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, que aí Deus vai dar o castigo, né, para a mulher e para o homem. Para a mulher ele diz assim, ó, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E alguns tem assim, ó, e ele dominará sobre vós, entendeu? E ele terá domínio sobre ti. E aí parece que Paulo está baseado nisso e está tudo em concordância, né? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o que Paulo falou e o que o judaísmo fala, que a mulher tem que ser submissa, calada e tudo mais, na verdade, ali é um mandamento e que aqui quando Deus fala é um castigo. Porque acontece? A mulher, ela influenciou o homem, e a gente sabe que na vida ela influencia muito o homem, e ela influenciou o homem para o mal. Então qual foi o castigo que Deus deu para Eva? O castigo é, você será dominada pelo homem. Por isso a mulher fisicamente, no modo geral, né? Porque eu, por exemplo, sou bem magro, então uma mulher quiser me bater, ela me espanca até umas horas. Mas no geral a mulher é mais fraca do que o homem, questão biológica mesmo, se eu não me engano o pulmão é menor. Tem várias coisas aí da biologia que ela é mais fraca que o homem e o homem domina sobre a mulher. E também a gente vê na sociedade, socialmente, que tem todos aqueles estudos que diz que os homens ocupam os cargos mais altos, tudo mais, ainda tem muito machismo, assédio, não sei o quê. Então tudo isso foi um castigo, entendeu? Não é que seja certo, foi só um castigo que Deus deu para ser ruim mesmo. Tipo assim, tu quer dominar sobre o homem? Pois o homem dominará sobre ti. E com esse domínio, o homem, obviamente, usou de forma negativa, fez todas essas coisas ruins, que é o assédio sexual, o estupro, essas coisas, tudo errado aí, obviamente, né? Então é uma consequência, não um mandamento. Deus não disse assim, ó, mulher, tu vai ter que ficar calado e ouvir tudo que teu homem diz. Se tu não fizer isso, tu vai para o inferno. Não, ele não falou isso. Ele disse que o homem dominará sobre ti, entendeu? É que nem dizer assim, ó, dizer que, uma das pragas também que foi Noé que mandou, né, para um dos filhos. Disse assim, os teus filhos dominarão sobre ti, a geração dos teus filhos dominarão sobre ti. E o pessoal interpreta que é a África sendo dominada pela Europa. Então a África não tem um mandamento de ser submissa à Europa. Na verdade é uma praga, um castigo que faz com que a África seja dominada sempre eternamente pela Europa. Pelo menos na interpretação é essa. E no caso da mulher também, é um castigo que ela acaba sendo dominada e não um mandamento. Então ela não é obrigada a ouvir tudo. E aí qual é o ponto de reflexão aqui? O pessoal da igreja diz assim, mas o papel do homem como líder não é bom, não é vantajoso, porque ser líder é ser paciente, amar a mulher como Cristo amou a igreja, é o que está lá em Efésios, né? Aos Efésios. Amar como Cristo amou a igreja. E aí o homem tem que ser paciente, ouvir a mulher e tudo mais, que é algo difícil, não tem vantagem de ser líder. Mas tem sim, líder é o que manda, tem vantagem sim, porque se ele disser para a mulher, mulher, nós não vamos morar em lugar tal, vamos morar em lugar tal, ela vai ter que obedecer. Se ele disser, nós não vamos para a igreja X, vamos para Y, ela vai obedecer. Então assim, as escolhas são do homem. E se ele escolher errado? Aí, mas ele não vai escolher errado? Lógico que vai, os homens são falhos, as mulheres também. E a maioria dos homens, a gente sabe que 90%, sei lá, tem uma conduta muito ruim, de trairagem, de tratar mal e tudo mais. E se a maioria dos homens são ruins, as mulheres, por esse mandamento de Paulo, são obrigadas a obedecer homens ruins, que vão levar elas ao quê? A caminho de perdição. E aí você acaba condicionando a mulher a pecar. Porque se ela não obedecer o homem, ela vai pecar contra o mandamento de ser submissa ao homem. E se ela obedecer esse mandamento, ela vai pecar contra Deus. Então entra em conflito, entendeu? E aí que é a bagunça da história aí. Então, meu entendimento aqui foi um castigo, não um mandamento, então a mulher pode sim discordar do homem, ela tem voz. A gente vai ler outro versículo aqui, porque nisso tudo parece que a Bíblia é machista, né? Só coisa negativa, mas não é bem assim. A gente vai ler um outro texto aqui.
Último capítulo de Provérbios, texto muito bonito. Se você é mulher, que lê esse capítulo todo, ele é muito legal. Eu vou ler aqui somente o versículo 16 e o 17, que diz assim, ó. Sobre a mulher, né? Fala sobre mulher virtuosa, quem a achará, que é o versículo 10. Seu valor muito excede ao de finas joias. Aí ele fala várias coisas e diz como é que é essa mulher, né? No versículo 16 diz assim, ó. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as tendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Enfim, algumas versões a palavra trabalho está no versículo 17. Mas eu queria destacar a palavra trabalho. Porque muita gente, principalmente as feministas que tentam distorcer, dizem que a Bíblia fala que a mulher não deve trabalhar esse tipo de coisa. É mentira. Então tá aqui, ó, Provérbios, antes do Novo Testamento e muito, dizendo que mulher trabalha. Mulher trabalha mesmo. A gente vê na Bíblia que mulher trabalha. E principalmente porque, por exemplo, os homens se preocupavam com a guerra, a mulher fazia roupa, que é trabalho. Caso você não sabe costurar roupa, é fazer trabalho também. Não é só ir para a guerra, não. Enfim, e tem aqui a palavra trabalho, e tem várias funções aqui que a mulher faz, toma conta da propriedade, ela toma conta, ela lidera, entendeu? Então ela tem domínio. Então a Bíblia ela não é machista. Então qual é o resumo aqui da ópera? Paulo fala sobre ficar calado, Deus fala sobre o domínio do homem sobre a mulher, mas é na verdade um castigo. Paulo está sendo machista. E Jesus na história? Jesus, ele deu lugar à voz das mulheres. Então tal que tem uma passagem muito famosa, que é aquele do poço, que ele vai pedir água do poço, e a mulher se espanta, porque é a mulher samaritana. E aí ela diz, como tu falas comigo? Porque os judeus, né, não falavam com as mulheres samaritanas. Então, ele quebra esses costumes de inferioridade da mulher, certo? Então, esse aí é um ponto muito importante. Jesus não manda a mulher ficar calada, pelo contrário, ele conversa com elas. Então, tem esse ponto aí de contradição. Agora, eu queria citar outra coisa importante. Tem uns evangelhos apócrifos aí que, ao meu ver, não se deve levar como regra, porque como eles foram excluídos, você tem que examinar com muito cuidado, mas lá tem um texto interessante. Lá no evangelho de Tomé, e também se repete no evangelho de Filipe, né? Felipe. Lá diz assim, que Simão Pedro, tá lá meio que discutindo, diz assim, que Maria não devia seguir os discípulos, porque as mulheres não são dignas da vida eterna, né? E Jesus diz assim, diz que ela tem que permanecer porque o próprio Jesus vai guiá-la à vida eterna. E como é que ele vai guiá-la? Ele diz assim, ó, que ela vai ter o espírito como os dos machos. E ele diz, porque toda mulher que quiser herdar a vida eterna terá que ter o espírito como de um macho. Aí você deve estar pensando, que machismo, não sei o que mais lá. Mas é o inverso. É porque assim, ó, espírito é ânimo, conhecimento, é a condução. Então assim, ter espírito como de macho é o quê? Interpretação minha agora, né? E aí já iria ter, com essa passagem, se caso seja verdade, já que tem 2 evangelhos, mesmo sendo apócrifos, vai fechar tudo direitinho. Por quê? Qual é o papel da mulher na sociedade, a cultura, inclusive a igreja denominação, igreja porque são as pessoas que fingem ou tentam buscar a Deus, né? O que eles falam sobre o papel da mulher? Ficar em casa, calada, tem que ficar lavando roupa, fazendo comida. Então toca na história lá de Marta e Maria, ela tá o quê? Fazendo comida. E aí, ao invés de ouvir Jesus, fica lá fazendo comida. E a mulher geralmente se expõe menos. Você vai ver vários homens aí, meio que loucos, falando aí aos 4 cantos aí, contra denominações, contra a corrupção, contra tudo. Já mulheres são poucas. Lógico que tem, existe, mas são poucas. Então, o que é que pode ser a interpretação para essa passagem que supostamente Jesus falou? A mulher, para herdar o reino dos céus, ela tem que ser como um homem. O quê? Tomar posicionamento. Não é ser líder, mas ser uma pessoa que está livre, está liberta. Porque se a mulher cuidar só das coisas de casa, ela não pode sair no meio da rua para falar da Bíblia. Ela sempre vai ficar ligada com coisas terrenas, com a casa, com, sei lá, com o futuro carro, com dinheiro, entendeu? Coisas terrenas, interesses, essas coisas. Agora,
se a mulher tomar a cruz dela, assim como é dito ao homem, e ir lá ajudar as pessoas e tal, a parte da caridade, e também amar a Deus acima de todas as coisas, que é pregar contra todas essas mentiras das denominações, que a mulher o quê? Ir fazer vídeos iguais esses, ir lá nessas igrejas, ou quando for confrontada falar, olha, na igreja mundial esse negócio de vender lenço está errado, esse negócio de vender vassoura ungida está errado, e dar a cara a tapa, assim como os homens também fazem, elas vão herdar o reino dos céus, porque Jesus diz assim, ó, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então, assim, para ser salvo, para seguir Jesus, tem que tomar a cruz, tem que ter a renúncia. Isso não é só para os homens, porque ficar dentro de casa, lavando, fazendo comida e cuidando das suas coisas da sua casa não é renúncia, entendeu? Então, assim como a regra vale para o homem, que ele deve tomar a sua cruz, seguir Jesus, que é o caso lá, que Simão está dizendo que não podia seguir Jesus, a mulher também deve, entendeu? As mesmas coisas duras lá que o homem deve fazer dando a cara a tapa, correndo o risco de ser crucificado, humilhado, perseguido, a mulher também deve fazer. E aí tira o rótulo de Jesus Cristo e da Bíblia de machista, pelo contrário. Jesus está dizendo, a mulher não deve ficar condicionada a esse fardo, a esse cargo de ser uma pessoa que só se preocupa com coisas terrenas, fúteis, supérfluas, superficiais, entendeu? A mulher não é só desculpa a expressão, mas um bicho de estimação para ficar em casa, só serve para fazer sexo para o homem e limpar a casa. Não, pelo contrário. A mulher deve assumir esse espírito de indignação, de honra, de buscar a verdade e espalhar a verdade, entendeu? Sem medo, assim como o homem. Então eu quis passar essa reflexão com vocês, espero que tenha dado certo aí, vocês reflitam sobre ela, lembrando que questione tudo, até o que eu falo, eu não sou dono da verdade, mas queria compartilhar essa reflexão, porque no dia a dia tem muita correria, eu vou acabar não lembrando mais de falar sobre isso, embora fique conhecimento para mim, mas eu quero que o conhecimento também chegue para vocês, reflitam sobre isso. E lembrando, eu só questiono Paulo porque eu não considero Paulo como um verdadeiro apóstolo, ele não caminhou com Jesus. Então, assim, quem quiser saber sobre isso, vou colocar o link do estudo aqui na descrição do vídeo. E também, por que eu questiono a Bíblia e tal? Porque Paulo está na Bíblia, né? Eu estou questionando a Bíblia e tal. É porque antigamente tinha só escrituras sagradas. Aí juntaram todas as escrituras sagradas e fizeram a Bíblia, que significa conjunto de livros. Logo, antigamente não tinha esse livros incompleto. E aí durou 1500 anos com a Bíblia Sagrada, na verdade foi menos, né? Mas 1500 anos arredondando, cheio de livros falsos. Aí foi Martinho Lutero e disse lá, ó, tem um monte de livro falso. Ele tirou vários livros falsos. Então, se 1500 anos ficaram vários livros falsos lá, por que não teria agora também, e seja nosso papel identificar os verdadeiros e os falsos? Entendeu? E a Bíblia, não tem nenhuma passagem nas Escrituras Sagradas falando que no futuro teria uma Bíblia com tudo certo, sem contradição. A Bíblia não é relatada nas profecias, nas Escrituras Sagradas. Pelo menos eu não conheço. Se você conhece esse versículo que fale sobre a Bíblia, dentro da Bíblia, deixa aí o versículo no comentário. Se gostou, dá o like, compartilha, muito importante. Comenta se você gostou para eu poder ficar incentivado a fazer outros vídeos. E é isso, galera. Abraço, Deus seja contigo. Ore, muito cuidado com os enganos. Tem muita gente tentando enganar vocês. Até mais. Valeu, falou!